As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e o ocupado quero estar na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e o ocupado quero estar na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, ser na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, ser na vinha do Senhor. Ambiente pra você ficar. Ai, ai. O Espírito Santo pode começar essa obra, ok? Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Tuas brancas doutor, tira tudo que é velho, clareia a casa, enche as lacunas e fazendo morada. Ai, 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 ai. Peça pro Espírito, peça gente comigo. Trabalha, Espírito Santo, que na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Espírito Santo na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo, mas faça morada. Ai, ai. Salve, amada igreja, com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. E aqui eu quero agradecer primeiramente ao meu pastor a oportunidade, pela confiança, né? Primeiramente a Deus, na verdade, né? Pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. E segundo ao nosso pastor, pela confiança. Terceiro, quero agradecer aos irmãos que me convidaram, irmão Marcelo e irmão Marcos, para transmitir a mensagem para a igreja, que Deus possa abençoar grandemente a eles e toda a sua família. E eu quero também aqui falar para os irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento que o Senhor me colocou, me confiou nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, Ele já começou a falar com cada um de nós aqui desde o início. Louvado seja Deus. Através dos louvores, falando que vidas clamam por salvação. E nós somos esses enviados de Cristo para essa missão aqui na terra, para semear. Louvado seja o nome do Senhor. Foi falado também que se nós levantarmos a espada, o gigante vai cair. E essa espada é a palavra do Senhor. Aquela que liberta, que salva, que cura, restaura. Louvado seja o nome do Senhor. Foi falado também que ninguém teve um amor assim, que derramou seu sangue puro. Aleluia. Que grandiosidade nós recebemos do Senhor Jesus Cristo, né? Derramou seu sangue puro para salvar uma humanidade corrompida. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos derramou graça. Aqui estamos nessa noite para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele escreveu Lucas, capítulo 5.
Louvado seja Deus. Os versículos 1 ao versículo 11. Grandes coisas o Senhor tem nesta noite para nossas vidas. Aleluia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Glória a Jesus. E o tema que eu tenho, irmãos, para essa pregação é lançai a rede. Aqui vai falar na narrativa sobre o chamado dos primeiros discípulos. Louvado seja Deus. Esses discípulos não estão mais aqui entre nós, mas ainda continua. Eu e você, neste lugar. Louvado seja Deus. E assim precisamos permanecer, porque nós ensinamos aos nossos filhos. Se Jesus não voltar hoje nem amanhã, a geração continua. E esses discípulos precisam dar seguimento à obra do Senhor. Aleluia. E nós precisamos lançar a rede, porque alguém precisa ainda ser resgatado que está lá fora. Não está todos salvos ainda. E Deus, Ele nos deu essa missão para que possamos resgatar aquelas almas que clamam, que estão lá fora sofrendo, que estão oprimidas. Louvado seja o nome do Senhor. E essas almas, meus irmãos, elas precisam de alguém que ouçam elas, porque são almas que estão sofrendo, muitas vezes amarguradas. Ela não precisa de ninguém que vá levar a palavra já julgando. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter o ensino de Cristo em nossa mente, em nosso coração, para saber manejar essas pessoas. Porque muitas das vezes o sofrimento abate tanto as pessoas que elas se desesperam. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero começar a mensagem lendo o versículo 1, o capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E então, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou aqui fazer um breve resumo dessa história para que os irmãos venham compreender melhor. Aqui conta, irmãos, que Jesus ele estava junto ao lago de Genezaré, onde havia uma multidão que se apertava para ouvir a palavra, e Jesus ele havia visto ali 2 barcos e alguns pescadores lavando suas redes, depois deles terem trabalhado uma noite inteira e nada pescado. E Jesus, vendo a frustração dos pescadores, ali se aproximou de Simão,
ordena que Simão afaste o barco da terra. Simão obedece, eles entram no barco, se afastam da terra e ali Jesus prega tanto para Simão, que está dentro do barco, como também para aquela multidão que se apertavam para ouvir a palavra do Senhor ali na beira da praia. E depois eles se despedem da multidão e ali eles dois conversam e vão para o alto mar. E Jesus ordena a Simão que ele lance a rede do lado direito. E aí ele enche sua rede de muitos peixes, a ponto do barco quase afundar. E Simão chama seus companheiros para ajudá-lo e todos ficaram maravilhados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é um breve resumo do texto que eu tirei aqui, desse contexto, que fala sobre o chamado dos primeiros discípulos. E aí eu quero perguntar para a igreja: vocês estão preparados para receber esse texto? Louvado seja o nome do Senhor, porque o texto aqui vai nos dizer que a multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui começa dizendo: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, porque, meus irmãos, a prioridade do ministério do Senhor Jesus foi a palavra e continua sendo a palavra. Louvado seja Deus. A propagação da palavra foi a maior prioridade do ministério do Senhor Jesus Cristo, porque é através da palavra que acontece a libertação, a cura, a renovação. Louvado seja Deus. E nos cultos não pode faltar a palavra. Jesus ele pregava em vários lugares, podia até sair dali sem operar milagre, mas sem a palavra ele não deixava, porque ele trouxe a palavra aqui para a terra para que viesse se cumprir essa palavra. Louvado seja Deus. E através da palavra, irmãos, que nós entenderemos o plano da salvação, é através da palavra que nós vamos entender o plano de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor, como diz em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. É através dessa verdade, é através da palavra que nós fomos libertos e aqui estamos para a glória do Senhor. E o crente, irmãos, precisa se alimentar da palavra. Nós estamos caminhando para uma geração escassa que não deseja mais ler a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós percebemos, né, que muitas vezes tem pessoas sendo iludidas, tem pessoas sendo enganadas, porque não tem conhecimento da palavra. E nós precisamos aplicar a palavra nas nossas vidas, porque nós vimos que é uma guerra espiritual muito grande do inimigo contra a nossa vida, para que ele queira impedir que eu e você venha ter o conhecimento da palavra de Deus, porque ele sabe que através da palavra, quando nós conhecemos a verdade, a gente deixa de praticar as coisas erradas, deixa de servir ao inimigo. Então a luta é constante. Precisamos estar com nossas vidas no altar, alicerçado na palavra do Senhor. Nós precisamos viver o Evangelho, nós precisamos ter conhecimento bíblico, respaldo bíblico quando for falar da palavra, porque há muitas heresias hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas distorcem a palavra, e se nós estivermos alicerçados na palavra, o que vier da boca de alguém falando e não tiver na Bíblia, a gente sabe que é mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas sobem nos púlpitos, querem fazer shows, querem fazer espetáculos, grandes espetáculos na casa do Senhor. Mas se você tiver alicerçado na palavra, você não vai sair dali iludido, você não vai sair dali enganado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa multidão aqui, irmãos, especificamente, elas estavam atrás de Jesus em busca da palavra. Ainda existe uma geração que corre em busca da palavra. Aqui estão os meus irmãos atrás da palavra, buscando o conhecimento do Senhor, para estar alicerçado, para guiar a sua vida, para guiar a sua família. Louvado seja Deus, através do ensino único e verdadeiro, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que muitas multidões por aí vão em busca de milagre, vai em busca de profecia,
aprofundado, mas se você chegar para alguém que está sofrendo, que está chorando, e dizer, não chore, Jesus te ama, Ele te salva, Ele te liberta, Ele te cura, louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente é comovido até com a pequena palavra, só de dizer, Jesus ama você. Aquela palavra toca profundamente na pessoa. Então vamos conhecer mais a Bíblia, porque a gente vê que ultimamente está escasso isso, de conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ler mais a palavra. Eu sei que é difícil o crente buscar, orar, jejuar, é difícil, mas difícil do que isso é estar no ninho do Satanás, servindo aos demônios como a gente vivia lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós fomos resgatados para a glória. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Aqui dentro a gente vem nos encher, mas lá fora nós precisamos nos esvaziar. O que nós aprendemos aqui nós precisamos transmitir lá fora, porque muitas almas estão sedentas, precisando dessa palavra para também vir se converter ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, maravilha. E a gente sabe também, irmãos, que essas pessoas que vão em busca de movimento, de profecia, de revelação, ela não está alicerçada na palavra e ela vai se frustrar, porque se ela não encontrar um milagre lá, ela vai desviar da fé. Mas se você estiver alicerçado na palavra, se Deus não fazer, Ele é Deus, e se Deus fizer, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele continua sendo Deus nas nossas vidas, não porque Ele faz, mas porque Ele é. Porque aí você não está aqui em busca de milagre, não. Se o milagre vier, é consequência. Mas a palavra é o que vai ser o alicerce para guiar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós precisamos também, irmãos, ler muito a palavra, porque é ela que nos vai dar a direção. É o Espírito Santo que vai nos conduzir. Louvado seja Deus. Então precisamos ler mais a Bíblia. Vamos despertar, tirar um tempinho das nossas vidas em casa, vamos ler a palavra. Tem os evangelhos aí, né? Fácil de começar a ler. Vamos aplicar na nossa vida. Eu sei que o diabo vai se levantar, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, porque nós somos chamados, nós somos escolhidos, e o Senhor Jesus Cristo, Ele confiou em você para continuar essa obra. Então vamos honrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Louvado seja Deus. O versículo 2, irmãos, vai dizer: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quem viu? Jesus. Ele viu os pescadores ali lavando suas redes, mas ele não viu como os olhos humanos, ele viu com o olhar do coração. Ele viu a frustração dele, de Simão, viu a frustração do amigo que trabalharam a noite inteira para levar o sustento para a sua família, mas nada pescaram. E o Senhor Jesus Cristo, Ele viu o que você está passando, Ele viu a sua frustração, Ele viu a humilhação que você passou, mas Ele estava aqui também lavando as redes. E poucas pessoas lavam suas redes hoje em dia. Vamos lavar as nossas redes. Não foi porque você chorou ontem que amanhã não vai ser melhor. Não foi porque a porta de emprego não abriu ontem que amanhã Deus não possa fazer na minha e na sua vida. Então nós precisamos lavar a rede, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos honrar. O que nós não podemos fazer é recuar. Porque se eles tivessem voltado atrás, eles não iam para alto mar e receber a bênção. Então vamos lavar nossas redes, porque grandes coisas o Senhor tem lá na frente. Grande oportunidade para a minha e para a sua vida. Louvado seja Deus. Não podemos permitir que o cansaço venha nos impedir que a gente venha transformar a nossa vida. Muitas vezes você vem para a igreja, às vezes até diz assim: eu não vou hoje não porque estou cansado, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou com isso, estou com aquilo. E justamente naquele dia Deus tem uma bênção para entregar na sua mão e você deixa de receber. Então nós precisamos colocar na nossa frente o desejo, a vontade de buscar mais a presença do Senhor. Porque a palavra vai nos dizer que as grandes revelações o Senhor Jesus Cristo entregou aos discípulos. Louvado seja Deus, aqueles que tinham a proximidade com Ele. Jesus, Ele pregava por parábolas às pessoas que não tinham entendimento. Mas aos discípulos, Ele chamava no cantinho e revelava coisas grandes, coisas maiores. Nós somos discípulos dele. Então nós precisamos ter essa proximidade com o Senhor Jesus Cristo, para que Ele também venha revelar coisas grandes para as nossas vidas. Louvado seja Deus. O
O versículo 3, irmãos, vai dizer que entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco à multidão. Aleluia. Jesus aqui, irmãos, ele escolheu o barco de Simão para entrar. Ele escolhe o seu barco hoje para entrar também. Para fazer mudança. Para colocar abundância de peixe no seu barco. Louvado seja Deus. Então vamos nos dar essa oportunidade de entregar o nosso barco para Jesus conduzir. Porque quando Jesus conduz o nosso barco, a gente não se frustra. A gente não se decepciona. Aqui está falando para que ele afastasse um pouco o barco da terra. Jesus quer que a gente também se afaste da terra. Porque quando nós estamos com o nosso barco na terra, a gente coloca a nossa confiança no braço da gente. A gente coloca a confiança no homem, no juiz, no advogado. Eu tenho, eu posso. Mas se a gente colocar o nosso barco no mar, deixar Jesus conduzir, o que o mar vai fazer? A gente tem medo do mar. Quem é que vai ficar em cima do barco no mar? A gente tem medo. Então é justamente por isso que a gente tem que aplicar na nossa vida. Se nós tirar o nosso barco da terra e deixar Jesus conduzir no mar, a gente vai depositar a nossa confiança nele. E Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Porque aquele que confia no Senhor, ele não se decepciona. Louvado seja Deus. E Deus quer que você se afaste da terra. Deus quer que a gente se afaste das más amizades. Deus quer que a gente se afaste daquele que só traz fofoca. Deus quer que a gente se afaste daquele que não traz um bom testemunho para as nossas vidas. Porque Ele tem grandes coisas para mim e para você. Quem não quer receber grandes coisas da parte do Senhor? Então vamos tirar o nosso barco da terra. Porque muitas vezes tem pessoas que estão na nossa vida, no nosso caminho, para nos levar para trás. E o Senhor Jesus Cristo ele nos chamou para avançar. Louvado seja Deus. A igreja do Senhor precisa despertar e se afastar de tudo aquilo que não leva para a presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o 4 vai dizer que quando acabou de falar, disse a Simão: faze tirar o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja Deus. Mas sobre a palavra do Senhor mesmo que a gente tem que lançar a rede, porque sobre a minha e sobre a sua não vai dar nada. Porque nós não sabemos de nada, nós não temos nada, nós não somos nada, se não for Ele. Louvado seja Deus. Até a sabedoria do homem não é do homem, pertence ao Senhor. Então é sobre a palavra dele, é sobre o comando de Jesus Cristo que nós precisamos, né? Louvado seja Deus, seguir a nossa caminhada para que tudo venha dar certo na nossa vida. Se Jesus estiver no centro de tudo, nada vai dar errado. Ele vai nos honrar. Louvado seja Deus. E Ele vai nos honrar naquele mesmo ambiente que fomos frustrados, naquele mesmo ambiente que fomos decepcionados, naquele mesmo ambiente que fomos humilhados, porque o Senhor Jesus Cristo ele sabe contornar toda a situação. Louvado seja Deus. Porque agora você vai sobre o comando da palavra. Aí vai dar certo. Quando o Simão foi para o mar pescar, ele não trouxe peixe, mas ele foi sobre o comando dele, sobre a palavra dele. Mas sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, o barco dele encheu de peixe. Coloque sua vida no comando de Jesus, o seu barco também vai encher, vai transbordar. E a bênção que o Senhor vai dar não vai ser só para você, vai ser para todos que estão ao redor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero falar para os irmãos que nós precisamos emprestar o nosso barco para Jesus. Porque quando nós emprestamos o barco para Jesus, ele não vai devolver do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Ele pediu o barco de Simão emprestado. Aí ele pregou a palavra. Louvado seja Deus. Mas depois teve alegria para Simão. Ele não tinha peixe, ele não tinha salário para levar nada para sua família. Mas sobre o comando de Jesus, sobre a palavra de Jesus, ele lançou a rede. E o Senhor Jesus Cristo abençoou a vida dele. Então nós precisamos também emprestar nosso barco para Jesus conduzir. Coloque seu filho na presença nas mãos do Senhor. Coloque seu esposo na presença, nas mãos do Senhor. Porque ele vai trazer para a presença. É assim que nós devemos crer. Ele não vai devolver do mesmo jeito. Coloque tudo que você tiver nas mãos do Senhor. Porque quando ele devolver, ele não vai devolver do mesmo jeito. Porque o Senhor Jesus Cristo ele tem o poder
poder de transformar, de lapidar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória. Glória a Jesus. Continuando aqui, nós precisamos, irmãos, entender que aqui no versículo 6, ele fala: então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe a rede. Aleluia. Eu achei lindo esse versículo e me atentou muito para pesquisar, irmãos. Porque aqui está falando que, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixe, mas peixe não se colhe. Pelo meu entendimento, peixe se pesca. Louvado seja Deus. Mas eles colheram peixe. A narrativa está dizendo que ele colheu. Então isso significa que ele colheu o quê? O peixe por quê? Porque ele obedeceu. Então o peixe pulou na rede dele. Não foi ele que pescou o peixe, foi o peixe que pulou na rede dele. Sob o comando de Jesus. E Deus está falando nesta noite que o peixe também vai pular na sua rede. Se você colocar a obediência na sua vida, se você verdadeiramente ser obediente ao Senhor, o peixe também vai pular na sua rede. Louvado seja Deus. Sobre o comando de Jesus, porque a partir do momento que estamos obedecendo a palavra, o Senhor Jesus Cristo já está dando ordem ao mar, já está dando ordem aos peixes, para que ele venha pular na minha e na sua rede. Vamos ser obedientes ao Senhor, vamos estar alicerçados na palavra, não vamos olhar para a direita nem para a esquerda, porque o crente é obediente e ele conta a vitória. Que o Senhor Jesus Cristo é comigo e com você. Louvado seja Deus. E não vai ser só eu, você vai se beneficiar disso não. Porque através da sua obediência, até a sua oração por alguém que está lá fora, Deus responde. Assim foi com Abraão na vida de Ló. Abraão não orou pela vida de Ló e o Senhor guardou a vida de Ló e a família. Através da sua obediência, você orando, buscando, perseverando, o Senhor também vai trazer a tua família para a casa do Senhor. Vamos perseverar, não só nossa família, mas vamos orar pelas almas que estão lá fora, perdidas, estão sem enxergar nada, porque o inimigo ele coloca trave no olho da pessoa e a pessoa cada vez que está no pecado quer se sujar mais. Louvado seja Deus. E através da palavra nós vamos conseguir trazer muita gente de lá de fora para aqui para a casa do Senhor, porque essa missão foi nos dada, foi nos entregada e nós precisamos honrar. Louvado seja Deus. O versículo 7 vai dizer que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase o barco ia a pique, ou seja, o barco já estava praticamente afundando de tanto do peixe. Louvado seja Deus. Então é isso que o Senhor quer de mim e você, que sejamos obedientes à palavra. Louvado seja Deus, para que Ele possa trazer transformação para a nossa vida, trazer abundância para as nossas vidas. E ali eles encheram os barcos de peixe e não foi abençoado só eles, foram abençoados também as famílias. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo isso, irmãos, Simão Pedro, ele prostrou-se ao pé de Jesus dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Foi o versículo mais lindo que eu achei da história. Muitos vão dizer que foi a bonança de peixe no barco, mas eu achei esse, irmãos, porque aqui está me ensinando que não é porque eu conheço a palavra do Senhor, que estou na presença do Senhor, que eu devo me achar maior que os outros e nem melhor do que ninguém. Simão, ele chegou ali, Simão Pedro, ele se achou pequeno, ele se achou pecador, imerecido na presença do Senhor. É tanto que ele pediu para Jesus se afastar dele, que ele se sentiu pequeno, ele se sentiu humilde. É assim que o crente tem que ser na presença do Senhor, não é se sentir grande não, porque aquele que se engrandece, o Senhor vai abater. Então vamos cada dia mais nos sentir pequeno, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai usar os pequenos, é aqueles que ninguém dá nada, que muitas vezes acham que não sai nada, mas Jesus, ele usa as coisas loucas para confundir. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo isto, pois que o espanto era tanto que se apoderaram, que estavam por causa da pesca de tanto peixe, o barco encheu de tanto peixe que eles ficaram espantados. Louvado seja o nome do Senhor, da bonança que foi grande demais. E aqui no Salmo 126 vai dizer: fazem-te voltar outra vez. No versículo Salmo 126, versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando em
chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então você não se espante se estiver difícil, se estiver doloroso, se estiver frustrando sua vida. Não se espante com isso, porque bonança vem para a sua vida. Louvado seja Deus. Se você estiver passando por dificuldades, se você estiver passando por momentos difíceis, de humilhação, de frustração, é nesse momento que o Senhor vai lhe usar. Louvado seja Deus, porque foi no momento da minha vida que eu mais me frustrei. Louvado seja Deus, que Deus me abençoou e me trouxe para a presença. E eu agradeço a Deus hoje, todos os momentos de frustração que eu passava, de dificuldade, de tristeza, de humilhação, porque ninguém morre na praia, o crente não morre no deserto. Tudo tem um propósito na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar aqui, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos largaram tudo, porque eles entenderam ali que o peixe não era mais importante do que Jesus. E tem pessoas, irmão, largando Jesus pelo peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos colocar o Senhor Jesus Cristo na presença, diante da nossa frente, para Ele conduzir o nosso barco, né? Porque nós precisamos compreender, né? Jesus, Ele teve uma missão aqui na terra. Ele se aniquilou, Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Louvado seja Deus. Porque Ele veio trazer ensino para cada um de nós. A missão dele aqui na terra. Tem gente que, irmãos, não compreende essa parte. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui compreendendo o nosso chamado, que é servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, resgatar almas para o reino de Deus. Quando eu entendo que eu tenho chamado na minha vida, eu preciso também entender que, louvado seja o nome do Senhor, eu preciso entender que eu tenho um plano de salvação. Porque o crente precisa conhecer o seu plano de salvação através do chamado, através da palavra. Jesus, Ele é o nosso maior missionário. Ele tem uma missão a cumprir aqui na terra, morreu, nos ensinou muito com a missão dele aqui na terra. Nós precisamos sair do nosso comodismo, fazer o que Jesus ordena, o que Jesus nos confiou e fazer missão. Se você não pode fazer missão indo, nós podemos fazer missão no joelho. Nós podemos fazer missão orando, como a igreja primitiva fez. Louvado seja o nome do Senhor. Eles, enquanto os primeiros discípulos iam, a igreja primitiva ficava orando, ficava no joelho, intercedendo. Louvado seja Deus. Então, se aí você não pode ir, vamos fazer missão orando, vamos fazer missão contribuindo, cada um conforme pode, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus não aceita, o que Jesus não aceita de mim e você é um não. Porque Ele não aceita o não como resposta. Por tudo que Ele fez, por tudo que aconteceu na vida dele, nós não podemos dizer não para Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que possamos cada dia mais ser obedientes ao Senhor, cumprir a nossa missão, buscar o reino de Deus, porque Ele precisa também ser estabelecido na terra. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem peixe para mim e para você nesta noite. Então receba a sua bênção, plante a obediência e ponha bastante peixes. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, aos irmãos, e passo o microfone para o pastor. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lançavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Mas uma voz tão mansa, doce e suave disse pra eles retornarem
ao grande mar. Mais uma voz que se levanta e questiona. Olha aí, ó. Trabalhamos toda noite sem parar. Aí chega Jesus. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: erguem as vossas redes e lance ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: olha só, sobre a tua palavra então eu descansarei. Eu vou lançar, vamos comigo. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Para muitas vidas, mas muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Vem comigo. Eu ouço a voz do meu Senhor. Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede alma. Pense duas vezes antes de desistir. O fardo de Jesus é leve. Eu costumo conversar com Jesus. O fardo é leve, amém, irmãos? Não desiste dos caminhos do Senhor, porque o fardo é leve. Eu sei que passamos por angústia, por aflição, mas Ele disse: no mundo tereis aflição. Não tem negócio. É grande, Deus. Eita glória! Amém? O fardo de Jesus é leve. Mesmo chorando, mesmo padecendo, segura na mão de Jesus, não solta. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, não solte a mão de Jesus. Vamos ver. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare no fim. É tempo de vitória. Você pode sim. Você consegue sim. Você tem poder. Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute. É tempo de vitória. Você pode sim. Você consegue sim. Você tem poder. Deus habita dentro de você. Grite bem alto. Grite bem alto. Sua vitória. Profetize. E acontecerá. Sua boca é a boca de Deus que falou e tudo se fez e mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus.
Aleluia. Irmãos, com certeza Deus falou fortemente aos nossos corações nessa noite. Posso dizer, irmãos, que vou sair hoje regozijado. Eita maravilha do Senhor. Deus, irmãos, hoje fez e falou e cumpriu coisas na minha e em nossa vida para a honra e glória. Amém, glória a Deus. Amém? Vamos fazer oração e após a oração, nós estamos dando término ao trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar pela mãe da nossa irmã em nome de Jesus, também pela avó dela. Continue orando pela gente em nome de Jesus. Amém, irmão? Não se esqueçam de tirar dedinho de vossas orações. Querido e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Santo, Deus tremendo, Deus poderoso, Pai amado, Pai querido, eu quero neste momento te louvar, te exaltar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nessa noite já fez. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez coisa grande, Senhor. O teu Espírito Santo, ó Pai, nessa noite, ó Pai, impactou de forma poderosa a tua igreja. O teu Espírito Santo, ó Pai, impactou cada um dos seus servos. Nessa noite, Senhor, vem buscar a tua parte, a tua presença do Espírito Santo. Pai amado, pode sentir nessa noite, ó Pai, o teu ó Pai, sendo derramado de uma forma excepcional. Ó Pai amado, e muitos nessa noite, ó Pai, que estão que estão buscando a tua parte, vão sair hoje, ó Pai. É Deus, aleluia. Com as pessoas na mão, porque o Senhor é Deus, o Senhor operou, o Senhor opera, o Senhor tem, e o Senhor faz para a honra e a glória, o nome santo do Senhor. Por isso, Pai, nós já queremos te louvar e te agradecer em nome do Senhor. Amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, toda a igreja.